Boa noite, Mentes. Eu vou gravar hoje com esse microfone, aí vocês depois me dão o retorno se ficou bom o som, se ficou ok. A gente, agora, nessas próximas 3 semanas, eu vou falar sobre o quentismo, o arcadismo e o barroco. Na verdade, quentismo, barroco e arcadismo, que são as 3 primeiras escolas de literatura brasileira, né? Já visto que a gente já viu bastante romantismo, um pouco de modernismo. E hoje a gente vai falar fazer uma questão sobre o quentismo brasileiro e eu vou aproveitar também para explicar o que é o quentismo português, porque as universidades paulistas vêm cobrando quentismo português e muita gente confunde, né? Tem o mesmo nome, então, quentismo, né? O quentismo brasileiro e quentismo português, mas são escolas diferentes. Elas são contemporâneas, as duas, né? Estão na mesma época, mas elas têm características diferentes, bem dizendo. Então, vamos começar com a questão do Enem de 2013. A questão é de 114, né, da prova de linguagem do Enem de 2013, e ela traz 2 textos. O primeiro texto é o texto mais importante. Só esperar a minha passagem, gente, perdão. O texto mais importante do quentismo brasileiro, que é a carta do Pero Vaz de Caminha, né? E ela fala assim, texto 1. Andaram na praia. Quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí poucos começaram a vir mais. E parece-me que viram. Este dia, a praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que muito agradavam. Então, esse é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que fala sobre os índios. Eu vou repetir um trecho que eu quero que vocês prestem bem atenção. Traziam arcos e flecha, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Esse trecho deixa bem claro que o indígena ele era solene, que ele recebeu bem, que ele era meio até ingênuo, né? Importante, porque o romantismo brasileiro vai resgatar essa ingenuidade indígena que Pero Vaz de Caminha e o quentismo prega para seus textos. E aí, então, mas já a pintura do Cândido Portinari, que já está no contexto modernista, a gente vamos lembrar que o modernismo ele está revisitando o nosso passado, mas revisitando de uma forma crítica, ele não acredita muito que o índio está fazendo essa troca, que o índio está recebendo assim o português. Você vê o quê? Os indígenas em primeiro plano na obra, mas inquietos. Eles não estão andando todos bem dispostos e galantes, não. Eles estão inquietos e estão apontando para os portugueses com um certo espanto e até em posição de guerra. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata que, letra A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras, verdade. E preocupa-se apenas com a estética literária, não. Nós vamos ver que o quentismo brasileiro ele pode ser dividido em 2 correntes, a corrente de literatura de formação, que é a catequética, né, que vai fazer textos para catequizar os índios, e a de informação, a literatura informativa, que vai contar para a coroa como é o Brasil, dos seus aspectos físicos. Então, a última coisa que o autor dos textos quentistas no Brasil está preocupado é com a literatura, e sim em passar informações para a coroa portuguesa dessa colônia que eles conquistaram. Letra B. A tela de Portinari retrata indígena nus com corpos pintados, certo? Cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica. Não, Portinari já está na segunda onda modernista. Então, os modernistas eles não querem figurar nenhuma arte acadêmica, eles querem produzir novas artes. Apesar da segunda onda modernista, tanto na pintura quanto na literatura, já não ter uma vontade de quebrar ícones, ela também não quer voltar com os ícones, não. Ela quer fazer uma literatura mais perto do povo, uma literatura só não, né? Uma arte mais perto do povo e uma arte mais livre, seja a literatura, a pintura. E a contestação de uma linguagem moderna, não. Portinari é modernista. C, que é nosso gabarito. A carta como testemunho histórico-político, verdade, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano em retratação dos nativos, verdade, né? Assim como lá a gente viu um texto de Gonçalves Dias e do Murilo Mendes, um romantista,
e um modernista, um romantista aclamando o Brasil sem criticar, um modernista criticando, ironizando, é a mesma coisa. Só que aqui a gente está falando de um português descrevendo o índio como dócil, como gentil, e dando praticamente a certidão de nascimento do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. No segundo texto, a gente tem um modernista contestando se realmente os índios eles estavam assim nessa calma toda, nessa paz toda, nessa quase inocência, né, boba, uma inocência boba para receber esses portugueses. Letra D. As duas produções, embora usem linguagem diferente, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social? Não. Primeiro que uma função social é dar um registro, é contar uma história política, e apesar uma história política, né, é um documento histórico político, que ele vai contar como essa colônia é, assim que os colonizadores, os dominadores chegaram. E a pintura, ela quer revistar esse passado histórico brasileiro e dar novos significados, então já tem essa diferença. E a função social também é diferente. A função social é mostrar... a função artística também é diferente. Enquanto a função artística modernista é crítica, a função artística quientista é de apaziguar, de mostrar que as duas etnias estavam convivendo bem e que o índio, em algum ponto, ele até queria essa dominação, né? Ele estava fazendo as trocas, só de vocês pensarem que o índio estava trocando seus instrumentos de guerra por instrumentos menos valiosos. Isso dá a ideia de um índio ingênuo, de novo. De um índio que aceita muito bem essa dominação, que a gente vai ver que a partir do modernismo a gente vai começar a pensar se foi isso mesmo, se foi isso que aconteceu. Letra E, a pintura e a carta de Carminha são manifestações de grupos étnicos diferentes. Não, são dois brancos, né? Um branco português e um branco brasileiro, contando a história dos índios. De forma diferente, mas são dois brancos, tá? Então, comentário da questão. É uma questão média, porque apesar de você conseguir alguns elementos nos textos, você tem que ter um conhecimento do mundo, do que foi o quientismo, do que é o modernismo no Brasil. O modernismo é a escola mais importante para o Enem, a gente vai falar um pouco mais do modernismo lá para frente, nas nossas revisões de questões perto do Enem, a gente vai dar muita ênfase para o modernismo, porque o modernismo sempre vai ser de base de comparação, tá? Mas agora eu vou falar um pouco do que é o quientismo. O quientismo é a nossa primeira escola brasileira, a nossa primeira escola literária, mas não feita por brasileiros, né? O barroco vai ser a primeira que vamos ter brasileiros escrevendo. A gente vai ter portugueses escrevendo para falar sobre essa colônia, para falar sobre o povo dessa colônia. E aí a gente tem duas vertentes. A gente tem a literatura de informação e a literatura de formação ou catequética. A de informação, o próprio nome diz, vão ser portugueses contando como essa terra é, contando como o índio é, como o nosso povo é. E o principal texto é a carta de Pero Vaz de Caminha. E a literatura de formação catequética os principais textos são dos padres jesuítas, eles vão fazer peças para catequizar os índios e vamos fazer peças teatrais, né? E essa literatura tem ensinamentos religiosos, aí tem crônicas, tem poemas, mas com um objetivo muito claro, catequizar esse índio. Nas aulas de história, eu já falei que a grande vencedora das grandes navegações foi a Igreja Católica, que conseguiu e muito expandir a sua fé. Então, esse trabalho de catequese foi muito bem sucedido, visto que até hoje a América Latina é o continente mais católico do mundo, né? Então, a literatura de formação catequética tem esse papel de formar um novo cristão, de formar novos convertidos, que são os índios, tá? Esse é o quientismo brasileiro, bem simples. São portugueses escrevendo sobre o Brasil. Aqui no Brasil, uma vertente vai informar como esse continente é, e outra vertente vai catequizar o nosso povo, vai impor o catolicismo, né? E agora a gente vai falar sobre o quientismo português, que tem algumas outras características. Aí eu falei o adendo da questão, né? O que é o quientismo português? O quientismo português ou classicismo português é o conjunto de obras literárias que os portugueses escreveram durante o Renascimento científico e literário. O Renascimento. E o que as características do Renascimento?
é a inspiração da cultura grego-romana e que depois vira grego-latina, né? Porque o latim lá de Roma, então grego-romano, grego-latina. Também vamos ter o homem no centro, o humanismo, o antropocentrismo e o classicismo, que também é um sinônimo lá em Portugal. Aqui no Brasil, o classicismo não é sinônimo de quinhentismo, mas se a gente estiver falando de quinhentismo português, classicismo é sinônimo. Então, classicismo português ou quinhentismo português, ele vai romper, de alguma forma, com a religiosidade medieval, com uma forma da literatura medieval, e vai falar mais sobre o culto à racionalidade, a razão humana. A gente tem dois autores principais, o Francisco de Sá de Miranda, que foi o primeiro autor quinhentista lá em Portugal, mas os nossos vestibulares brasileiros não cobram, ou pelo menos não cobram com tanta frequência, quando caem poemas de Francisco de Sá, só você saber que ele é quinhentista ou só a interpretação do poema, e a gente tem um grande, para muitos, o maior poeta português, que é o Luís Vaz de Camões. Ele escreveu os Lusíadas, né, que é inspirado na Odisseia grega, que vai contar o grande feito de Homero, os Lusíadas, vai contar o grande feito dos portugueses de achar a nova colônia. Olha aí, a similaridade, né, dessa cultura grego-latina, dessa cultura grego-romana, dessa cultura clássica. E aí eu trouxe o texto dos Lusíadas, o canto 1, as armas e os barões assinalados, que ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Topobana, em perigos e guerras esforçados, mais que prometida a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Então a gente vai ver que é um poema racional, né? Ele vai contar a forma de essa conquista de uma forma racional. É um poema clássico, no modos clássicos do soneto. É muito musical. O classicismo são textos muito musicais, fáceis de serem musicalizados, né? Com rimas fáceis de se perceber também. E aí eu trouxe o texto de Camões mais conhecido, que é o soneto que vai falar sobre amor, e aí eu vou analisar ele com vocês, tá? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário assim é mesmo o amor. A análise agora, né? O poema, ele é baseado num raciocínio lógico, e esse raciocínio lógico vai ser importante para o barroco brasileiro. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra, silogismo. O que é o silogismo? Você vai argumentando racionalmente para chegar numa conclusão lógica no final. Qual é a conclusão lógica? O amor é contrário a si mesmo. O amor é feito de opostos, feito de antíteses. Então, essa é a conclusão lógica. Então, o poema todo, ele vai argumentando nesse favor. É ferida que dói e não se sente, como uma dor que não se sente. É um contentamento descontente, é estar feliz e estar feliz. Então, o amor é contrário. Durante o poema todo, você vai percebendo isso, e no final ele vai apresentar a lógica dele. É quase como se fosse a lição de moral dele, ele vai apresentar no final. Isso é muito importante para o barroco brasileiro, principalmente para o padre Antônio Vieira. Isso é chamado de silogismo. A segunda característica, a segunda análise, que é o formato do soneto clássico e a sonoridade estão diretamente relacionadas ao conteúdo do poema. Então, nas 11 primeiras estrofes, temos um desenvolvimento de um raciocínio, e nessas estrofes observamos uma sonoridade próxima por conta das rimas e da pausa na sexta sílaba simétrica. Então, sempre na sexta sílaba simétrica vai estar marcada a rima, o que deixa o poema muito musical. E talvez a principal característica desse poema, que o poeta usa da antítese. A antítese é essa figura de linguagem que aproxima ideias opostas, tá? Ela aproxima, elas convivem, essas ideias opostas. Ok, gente? Então é isso. Depois vocês me dão um retorno se o áudio funcionou com esse fone e esse microfone. Espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Beijos e até a próxima.